Glória a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Só quem vai morar no céu, a paz do Senhor, amém? Melhorou. Glória a Deus. Muito prazer estar com os irmãos por mais uma vez. Feliz, alegre por rever essa igreja. Mesmo porque a gente acompanha essa igreja desde quando nasceu. Nós entendemos que o pastor que Deus constituiu sobre este povo é um homem de Deus, pastor Jefferson, meu amigo. E para mim estar com os irmãos é um prazer muito grande. Eu me considero parte dessa igreja. Na verdade não defendemos placas, né? Se placa fosse boa, não estava do lado de fora tomando chuva. Nós defendemos reino. E aquele que defende reinos, irmãos, ele está pronto para estender a mão, ele está pronto para ajudar a quem quer que seja. Amém? E nós estamos aqui não somente para abençoar por intermédio de uma palavra, mas também para ser abençoado pela unção que está nesse lugar. Porque eu entendo que existe uma unção profética nessa igreja. Quantos já puderam sentir isso? Glória a Deus. Deus abençoe a todos. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco. Vamos nos pôr em pé, você que pode. Pegue a Bíblia por gentileza. Abra por gentileza. Livro dos Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2. Para a glória de Deus. Atos dos Apóstolos. Capítulo 2. E versículo de número 17. Interessante, estava vindo a caminho e falando com Deus, né? Quantas pessoas que não estão em casa neste momento, de repente porque vai ter uma semana toda pela frente, aí ele entende que se de repente ele ficar descansando, se preparando para segunda-feira, vai ser melhor. E às vezes fica na frente de uma televisão, vendo coisas talvez que não vai edificar, porque ele tem no subconsciente dele que ele precisa descansar para que possa trabalhar amanhã. Aí vindo logo mais à frente, eu vi uma igreja que tem aqui num balão, vou dizer nome por ética, quase 1000 pessoas ali dentro. É um extremo diferente, né? Muitas pessoas em casa às vezes não vai para a igreja, e algumas igrejas por aí lotadas, saindo pelo ladrão. E eu conjecturo com Deus e percebo que a obra genuína do Senhor, onde existe a glória de Deus, realmente não vai ter muita gente. Porque infelizmente a maioria não consegue entender a dimensão que acontece aqui dentro. E muitos lugares por aí estão saindo pelo ladrão. Só que infelizmente é para massagear um ego, para cumprir quem sabe uma tabela, mas não sabe quem é Deus, nem aqui, e nem ali, e nem lá. Agora eu louvo a Deus, irmãos, eu louvo a Deus, porque você está aqui. E eu entendo que esse Deus é fiel. Quantos acreditam nisso? E eu quero dizer no começo dessa introdução, eu vim aqui para fazer uma festa para Deus essa noite. Eu vim aqui porque eu entendo que o meu Deus está presente. Se você entende, levante a mão também. E eu vou dizer uma coisa, Ele mesmo falou que aonde estivessem dois reunidos no nome dele, ele faria questão de estar presente. E se você conseguir compreender essa dimensão essa noite, tu vai sair daqui impactado pela glória desse Deus, porque é um Deus que abençoa, é um Deus que levanta, é um Deus que restaura, e é um Deus que não deixa desapercebido aquele que se aproxima acreditando que ele tem poder para abençoar. E o melhor lugar para estar é na presença do Todo-Poderoso, porque aqui, meu irmão, nós conquistamos vigor, saúde, vida, graça, para poder enfrentar os gigantes que vão se levantar contra a nossa vida, de repente numa segunda-feira que não é tão brava assim, porque o Todo-Poderoso tem condição de abençoar. Quantos acreditam nisso? Eu quero profetizar na tua vida que a tua semana vai ser impactada pela glória de Deus, porque nós estamos servindo um Deus Todo-Poderoso. Quantos acreditam nessa verdade? Queridos, tem muitas pessoas que não entendem o Deus que serve. É uma realidade, é um fato. Eles ainda não compreenderam que o nosso Deus tem todo o poder, pode todas as coisas. E eu quero dizer para você nesta noite, se você conseguir adentrar comigo essa dimensão, algo vai ter que acontecer. Algo vai ter que acontecer, porque o diabo sabe que um crente impactado pela glória de Deus faz ele abrir falência. Quantos acreditam nisso? Levante a mão e dê um glória que eu quero ver. Eu vim aqui para adorar. Verso 17, capítulo 2, diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne,
e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também sobre o servo e sobre a serva derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Olha aqui para o pastor, eu vou ler e você repete, amém? Para você entender que essa promessa é para nós, é para mim, é para você, amém? Vamos ler. Eu leio e você repete. Olha aqui para mim, não leia a Bíblia, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu leio e você repete. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Para quem crê nessa promessa, pode fazer melhor, amém? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Quem foi que disse? Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Tem servo de Deus aqui essa noite? Quantos são servos do Senhor aqui? Eu não quero anular a oração do pastor Gesiel, o homem de Deus, mas eu quero complementar ela porque eu preciso orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, por tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, ó Deus, eu clamo, eu invoco o Senhor, entendo que o Senhor já está nesse lugar. Ó Deus, abençoa o teu povo essa noite, nos abençoa. Queremos perceber algo além, aquilo que os olhos não veem, aquilo que os ouvidos não ouvem, aquilo que a mão não toca. Ó Deus, entendemos que o sobrenatural é real, que o sobrenatural existe, que aquilo que os olhos não conseguem captar, meu Deus, nós podemos entender pela dimensão do Espírito e pela tua graça. Fala conosco esta noite, Pai. Ó Deus, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Ó Deus, impacta os corações e que possamos sair daqui inflamados pela tua glória. É o que eu te peço em o nome do Senhor. E aquele que crê diz. E aquele que crê diz. A melhor salva de palmas para Jesus. Vai! Mais forte, bem mais forte, glória a Deus. Meus irmãos, eu costumo dizer que eu sou pentecostal até os ossos, até os nervos. Eu gosto dos mistérios, das coisas de Deus. Eu, quando me deparo com a palavra, eu viajo, eu me ausento do âmbito material, e eu costumo navegar nas entrelinhas desta palavra, porque não é um livro da carochinha, ou algo contado baseado numa história ou num mito. Eu entendo que isso aqui foi escrito baseado na história de homens que conseguiram as suas experiências, e que foram impactados por essa glória que a gente tenta transmitir. E eu entendo que aquele que se aproxima desta palavra, crendo, ele consegue absorver o que essa palavra nos ensina e quer nos dizer. Deus, ele tem me inquietado de uns dias para cá, a buscar de uma forma radical o que está escrito aqui, ó, nos 66 livros, porque é algo que, quando nós acreditamos, pode acontecer na nossa vida, pode acontecer na sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você, já no começo dessa introdução: um homem que é impactado por essa glória, a vida dele nunca mais, jamais será a mesma, e aonde ele passa, ele começa a contagiar com algo que a maioria não conhece, com algo que a rotina desse planeta, ou desse mundo, ou desse sistema não ensina. Porque se nós formos além, ou quem sabe abrir um parênteses, o que esse mundo está ensinando por aí, meu irmão, até falar é pecado, porque é coisa terrível. Agora, para nós que vivemos na presença de Deus, que ouvimos a palavra do Senhor, a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e também no conhecimento. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o seu poder. Por quê? Porque algo de sobrenatural tem por trás desse livro. Esse livro não é qualquer um, esse livro é algo que informa, é algo que ensina, algo que vai além do que os olhos podem ver, vai além do que a mão pode tocar, vai além do que os ouvidos podem ouvir. E eu entendo, meu irmão, que não é simplesmente o desejo do ser humano viver, quem sabe, algo sobrenatural.
é um desejo nosso, mas primeiramente nasceu no coração do Todo-Poderoso, porque nem sempre foi assim. A Bíblia diz que antigamente, lá muito antigamente, nos anos passados, a Bíblia diz que o Espírito Santo não habitava com o homem, ele vinha, usava e voltava para o céu. Lá naquela época, infelizmente, o Espírito Santo não habitava com a humanidade. Deus tinha certos projetos, usava certos homens que a terra não era digna de contê-los, mas eles habitavam nessa terra. E a Bíblia diz assim que o Espírito Santo usava, voltava, usava e voltava, vinha, usava e voltava. Só que sempre foi desejo de Deus estar com o homem, andar com o homem, mostrar coisas para o homem que não se encontra em qualquer lugar, que não se encontra em qualquer esquina, que não se encontra na farmácia. E um dia desse o Senhor Deus, usando Joel no capítulo 2 e versículo 28, o Senhor Deus disse assim: e há de ser, Joel, que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Olha que maravilha, o próprio Deus dizendo: e há de ser, Joel, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Será que nós estamos vivendo esses últimos dias? 1 João capítulo 1 versículo 18, o irmão João já disse: filhinhos, já é a última hora. Há 2000 anos atrás ele disse: já é a última hora. Então nós podemos dizer que já é os últimos minutos, não é? Porque se há 2000 anos atrás ele disse que já é a última hora, então nós podemos dizer que nós estamos no final, nós estamos nas últimas horas, nós estamos nos últimos dias. E essa promessa o Senhor Deus foi confirmando por alguns profetas, por alguns homens de Deus. Por que não lembrar de João Batista quando batizava? Alguém chegou para ele e disse assim: é você o Cristo? Ele disse: não, eu só batizo com água, mas ele vem aí e eu não sou digno de me abaixar e desatar as suas alparcas. Ele vem aí e vai batizar, e vai batizar, e vai batizar. Oh meu Deus do céu, no Espírito Santo e com fogo. Ele vem aí. E a Bíblia diz que Jesus Cristo consumou seu ministério, 3 anos de muito milagre, de muito prodígio, de muita maravilha, coisas que a maioria nunca viu na história. O Senhor Deus introduziu no meio da humanidade muitos prodígios. De repente ele tinha que cumprir algo que era perder a sua própria vida. Ele foi para a cruz e morreu. Isso, ele morreu na cruz do Calvário. Só que ao 3º dia ele ressuscitou. Isso, e 40 dias ele foi visto pelos fulanos, ciclanos, bertranos, pelos seus discípulos. 40 dias mostrando que havia ressuscitado. Aí em Atos dos Apóstolos capítulo 1 versículo 8, ele confirma novamente a vontade de Deus, que queria, que desejava batizar no Espírito Santo e encher no Espírito Santo. E ele chega para os seus discípulos antes de subir ao céu, versículo 8 do capítulo 1, ele diz assim: ó, ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, então ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e os confins da terra. E isso foi se confirmando. Interessante que em Atos capítulo 2 estava todo mundo crendo nessa promessa, buscando esse Espírito, e eles clamavam: Deus, manda a promessa, confirma a promessa, realiza a promessa. E de repente veio um vento veemente, impetuoso, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e eles foram tocados. No versículo 4 do capítulo 2 a Bíblia diz: eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios, e a partir daquele momento as vidas deles nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque quando a gente é tocado por essa glória, quando a gente tem essa experiência sobrenatural, a vida muda. A gente deixa a mesmice de lado, a gente deixa o natural e começa a andar sobre o natural. Quantos querem essa experiência? Levante a mão que eu quero ver. Quantos desejam isso? Levante a mão que eu quero ver. Quantos querem isso? Deixa eu ver. Eu sei que muitas pessoas não estão preocupadas com isso. Não. Ele está preocupado em viver a sua vida, está preocupado em arrumar um namorado, está preocupado em casar, está preocupado em ter um salário de 5 mil, 10 mil por mês. É errado isso? Não. Só que, meu irmão, nós temos que entender a dimensão da 4ª dimensão. Nós temos que entender que isso é melhor do que dinheiro. Isso é melhor do que o euro. Isso é melhor do que a libra esterlina. Isso é melhor do que o real. Isso é melhor do que casa própria. Isso é melhor do que carro novo. Por que adianta você ter uma casa própria, com uma piscina no fundo, com um carro 0 quilômetro, com dinheiro no bolso, mas não ter experiência com Deus Todo-Poderoso? Eu vejo aqui pelo menos 120 crentes clamando: o Senhor prometeu, agora nós queremos. O Senhor prometeu, então manda o Espírito Santo. E no 50º dia que Jesus ressuscitou, chamado dia Pentecoste, o Espírito
Espírito veio, ele veio veemente, impetuoso. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Eles viram as línguas se manifestavam, línguas repartidas como de fogo, e eles foram tocados. Aí eu pergunto, será que isso pode acontecer nos dias de hoje? Quem acredita nisso, levante a mão que eu quero ver. Olha para o teu irmão e diga: eu creio que pode acontecer. E você? Quem disse isso, confirmando toda a história, foi o irmão Pedro. O Pedrão, depois que foi cheio, falou em umas línguas diferentes, né? Que ninguém entendia, alguns entendiam na sua própria língua. Pedro começou a pregar. Ele começou a pregar um evangelho simples, um arrozinho com feijão, mas bem temperado. E quando eu digo, meu irmão, que essa graça, esse poder, essa manifestação muda a história, eu vou provar para você. O irmão Pedro, antes desse batismo, antes dessa manifestação, era discípulo de Jesus. Ele viu, quem sabe, o paralítico levantar, o cego ser curado. Ele viu, quem sabe, o morto ressuscitar, Lázaro há 4 dias, a voz do Senhor ressuscitar. Ele viu tudo isso. Só que, infelizmente, ele era um homem natural, um homem falível. Quantos estão me ouvindo? Digam amém. Agora é hora de ouvir aqui o pastor. Ele era um homem que tinha paixões, era um homem que tinha temores, era um homem que não conseguia cumprir certas regras, certas responsabilidades, e era discípulo de Jesus. Muitas das vezes, olha só, a gente é discípulo de Jesus, a gente já tem visto muitos milagres acontecer por mão de outros, ou na vida de outros, só que infelizmente a gente ainda não teve a nossa experiência, que vai mudar a nossa história. E o que faltava para Pedro era essa experiência com o Espírito Santo de Deus. Porque quando Deus manifesta a sua experiência na minha vida, individualmente falando, a minha vida nunca mais será a mesma. Quantos entendem isso que eu estou falando? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que já tiveram sua experiência com o Espírito Santo. Eu não estou menosprezando e nem desclassificando você, pelo contrário. Só que nós temos que entender o seguinte: nós só vamos aonde cremos que vamos. Só chegaremos aonde cremos que a gente vai chegar. E por que eu estou dizendo isso? Porque o nosso Deus tem poder para nos dar. O nosso Deus tem poder para fazer. Quem acredita nisso, diga amém. Pedrão até queria, irmão. Só que infelizmente não chegou a hora dele ainda. Um certo dia Jesus falou assim: ó, vão ferir o pastor, as ovelhas vai dispersar. Pedro bateu no peito e falou assim: o senhor está enganado, o senhor não me conhece. Não, eu sou Pedro. Parece que eu vejo Pedro bicudo, Pedro bravo, murmurando, reclamando e dizendo: ó Tiago, você viu o que Jesus falou de mim? Que eu não vou conseguir sustentar, executar, suprir a responsabilidade de ser discípulo dele. Diz que eu vou fugir, que eu vou negar. Jesus disse assim: hoje o galo não canta, Pedro, enquanto você não me negar. Pedro brigou com Jesus, irmão. Uma conjectura, espiritualmente falando aqui. Ele ficou bravo, saiu zangadão. Jesus, o senhor está enganado com isso. Parece que eu vejo Pedro dizendo: essa profecia não vai se cumprir não, porque eu me conheço. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos limitados. Nós não conseguimos entender o momento da responsabilidade. Nós temos que entender que precisamos sim ser cheios do Espírito Santo. Precisamos sim desta graça manifesta para podermos caminhar, para podermos pregar, para podermos fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Pedro era discípulo. Pedro tinha experiência com os milagres de Jesus. Pedro falava com Jesus, só que faltava a experiência genuína de ser cheio do Espírito Santo. Foi quando o galo cantou, meu irmão, e ele já havia negado Jesus 3 vezes. Foi aí que caiu a ficha e cumpriu o que Jesus tinha falado. Esse Pedro negou Jesus. Esse Pedro não conseguiu assumir ou suprir a responsabilidade, porque na hora que Jesus mais precisou dele, o Pedrão, o discípulo, aquele que quando Jesus se retirava para orar, ia ele, Tiago e João. Quando Jesus foi fazer o milagre na filha de Jairo, quem entrou no quarto? Ele, Tiago e João. Esse Pedro mesmo. Só que na hora que Jesus mais precisou, o Pedrão roeu a corda. E quando ele percebeu, ele tinha negado Jesus 3 vezes. Quantas vezes? Quantas? Agora veio o cumprimento da promessa.
No versículo 4 do capítulo 2, Pedro estava no meio dos 120 crentes. E quando as línguas de fogo se manifestou, ele foi tocado. E a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas até vai entender meio que diferente ou errado o que eu vou dizer. Mas nem todo mundo, meu irmão, é cheio do Espírito Santo. Sabia disso? Nem todo mundo está 50% cheio do Espírito Santo. Nem todo mundo. Você sabia disso? Por que será? Porque Deus não quer dar? Pelo contrário. É desejo de Deus, como eu já disse aqui. É um pensamento de Deus, é um projeto de Deus. Ele falou, tornou a falar, falou de novo, confirmou, reafirmou, e a maioria dos que estão aqui, ó, para não dizer todos, deixaram a sua marca, porque eram cheios do Espírito Santo. Aí você me pergunta, por que, pastor, que nem todo mundo é cheio do Espírito Santo? Porque nem todo mundo quer, nem todo mundo se preocupa, nem todo mundo se dispõe. Olha aqui a condição desses discípulos. Jesus disse assim, ó, ficai em Jerusalém. Primeiro, fica onde eu mandei, na posição que eu mandei, aonde eu ordenei, na Jerusalém, até que sejais revestido de, isso fala de quê? Nem todo mundo consegue obedecer. Tem pessoas, meu irmão, que ele fica com comichão, dá umas urticárias, ele não consegue esperar o momento certo, a hora certa. Você percebe que demorou 50 dias, depois que Jesus ressuscitou, para ele mandar o Espírito Santo. 50 dias, não foi imediatamente. Jesus chegou para os discípulos, atravessando uma parede, e se revelou, ressurreto. Podia ter enchido todo mundo do Espírito Santo ali, só que não, ele subiu ao céu, porque tinha um tempo marcado. E aí o que acontece? Eles ficaram pelo menos 10 dias, quantos dias? Quantos dias? Clamando, manda promessa, Senhor, nós queremos ser cheios, nós queremos ver a diferença, manda promessa, nós queremos falar em mistério, queremos falar em língua estranha, manda promessa, Senhor, nós queremos bailar, nós queremos parecer que estamos bêbados, embriagados, uma conjectura, porque a Bíblia diz que eles pareciam que estavam bêbados. Manda promessa, Senhor, nós queremos. E 10 dias depois, no 50º dia, foram vistas por eles línguas repartidas como de... Por que nem todo mundo tem condição de ser cheio? Porque, meu irmão, ele pede tudo para Deus, menos isso. Você entendeu? Ele deseja tudo, menos isso. E outra, eu não estou falando aqui, meu irmão, que eu sou super crente, ou que eu sou um super homem, ou que tudo que eu quero espiritualmente falando eu consigo. Não. Mas o meu Deus sabe o meu desejo. O desejo que eu tenho de ser cheio do Espírito Santo. O desejo que eu tenho de ver o que os olhos não podem ver. O desejo que eu tenho de ouvir o que os ouvidos não podem ouvir. De tocar o que a mão não pode tocar. Mesmo porque, nós não temos condições de alcançar, humanamente falando, nada. Se você acha que tem algum super-homem que vai alcançar as coisas do Espírito, ou que tem uma Mulher Maravilha que vai alcançar, é engano. Agora eu disse, tem muitas pessoas que não são cheias do Espírito Santo, por quê? Porque não quer. Porque quando a gente quer, você já desejou alguma coisa assim, sobre todas as outras? Eu quero. Às vezes você quer, não tem condição. Às vezes você quer, não tem dinheiro. Às vezes você quer, e a tua mão não alcança. Mas pelo fato de você querer, você perturba um, eu quero. Você perturba outro, eu quero. Você perturba fulano, eu quero. Até o que? Você conseguiu o que você quer. Entendeu? E ó, posso falar? Aqui ó, falando de coisas espirituais, é a mesma coisa, meu irmão. Às vezes não tem condição de orar 2, 3 horas, é complicado, a maioria não tem essa condição. Às vezes não consegue jejuar 3 dias, é complicado, a maioria não consegue. Agora uma coisa, meu irmão, não pode faltar, é o desejo de ser cheio do Espírito Santo. Tem alguém que deseja isso aqui? Deixa eu ver.
Porque aquilo que a gente quer, a Bíblia diz: deleita-te no Senhor teu Deus, e Ele concederá o que deseja o teu. João disse assim, ó, tudo que nós pedimos, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Agora nós temos que entender o que nós estamos querendo, né? Nós temos que tentar mensurar e colocar na balança o que é realmente que está roubando os nossos desejos, a nossa vontade. Porque esses discípulos aqui, meu irmão, eles estavam unanimemente reunidos, buscando o quê? Enche, Senhor, manda o batismo, Senhor, vem com a promessa, cumpre o que o Senhor falou. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas lá no comecinho, para aqueles que já são, não velhos na fé, né? Mas jovens na fé, já tem os seus 10 anos de fé, os 5 anos de fé, ou 15 anos de fé. Quando se falava de ir para uma mata, fazer uma vigília, todo mundo ficava com um comichão, querendo ir, não via a hora de chegar, porque sabia que mata era sinônimo de buscar poder. Sabia que vigília era sinônimo de ver Deus se manifestar, de ver os gravetos pegar fogo, os anjos passar para lá e para cá e ficar a marca do azeite. Hoje não se fala mais nisso. Hoje não se preocupa mais com isso, né? Hoje são poucas pessoas que falam em mistério dentro da igreja. Hoje são poucas as pessoas que dão glória a Deus rasgado. Eu não estou falando, meu irmão, de igreja A ou B, não, é no geral. Infelizmente é no geral. A apostasia está entrando porta dentro. O que é apostasia? Se apostatar, se afastar, se esquivar. E aí eu pergunto, como é que vai ser cheio do Espírito Santo desse jeito? Olha para o teu irmão, como é que vai ser cheio do Espírito Santo desse jeito? Pergunta para ele. Tem que querer, meu irmão. Tem que querer. Mas pastor, não consigo orar direito. Mas você tem que querer. Você tem que desejar. Você tem que sonhar. Geralmente, meu irmão, quando a gente quer um tênis novo, um sapato novo, uma roupa nova, a gente faz o que é preciso. Se não tem condição, se está desempregado, procura quem tem. Principalmente para os jovens, dentro dos adolescentes. Ô pai, eu quero, eu quero. Não é assim? Agora nós temos que entender primeiro, que é imprescindível, é vital, ser cheio do Espírito Santo. Quantos querem isso? Meu irmão, nós só vamos conseguir, olha só, ser arrebatados, se formos cheios do Espírito Santo. Nós só vamos conseguir alcançar a quarta dimensão, se formos cheios do Espírito Santo. Não tem outro jeito, não tem outra condição. Pessoas que se preocupam com 1.200 coisas, fora isso, infelizmente vai ser difícil ter uma experiência com Deus. É uma realidade. E por que eu estou dizendo isso aí? Deus não tem filho predileto, meu irmão. Deus não tem um mais bonito que o outro, não. Pensa que uns são mais abençoados do que os outros. Por quê? Porque são bonitos? Porque têm uma inteligência mais aguçada? Ou porque são mais fortes? Nada disso. Quer saber por quê? Porque eles são loucos pelo Senhor. Eles são loucos por Deus. Eles desejam Deus na íntegra. Sabe o que acontece com esse tipo de gente? Ele vive pensando em Deus, ele vive pensando nas coisas de Deus, ele vive cantarolando hinos de adoração a Deus, ele vive exaltando o nome do Senhor, mesmo que ele não consiga muito, né, orar bastante, mesmo que ele não consiga aplicar alguns jejuns, mas no coração dele, o coração dele está borbulhando. Por quê? Porque Deus está no céu, mas o coração dele também está, para a glória do Todo-Poderoso. Aí eu pergunto, quantos querem ter essa experiência com o Senhor? Levante a mão e adore a Deus. A vida desses daqui nunca mais for a mesma. Nunca mais. Esses discípulos aqui, meu irmão, antes era de um jeito, depois se transformaram. Esse Pedro que negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar, agora está aplicando o seu sermão. Primeiro sermão, depois do poder. Primeiro sermão, depois da unção. Sabe quantas almas ele conseguiu arrebatar para o Senhor nesse sermão? 3.000 almas. 3.000 almas.
E a Bíblia diz assim, meu irmão, que aí ele começa a explicar o que estava acontecendo ali. E aí ele começa a dizer, foi o próprio Deus que falou por intermédio de Joel, que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o interessante é que nessa promessa, do versículo 17, do capítulo 2, olha só, o Senhor Deus, Ele engloba todo mundo, os jovens, os velhos, os servos, as servas, e a manifestação, ou seja, a confirmação do Espírito Santo é, eles profetizaram. Então ninguém ficou de fora dessa promessa, e Pedro agora está falando, sabe o que está acontecendo aqui? Esse povo que parece estar bêbado, esse povo falando uma língua estranha, um negócio que vocês não entendem, isso aqui foi profetizado pelo próprio Deus, isso aqui foi o próprio Deus que falou, isso aqui foi o próprio Deus que prometeu, e há de ser, que derramarei do meu Espírito. Olha para 2 ou 3, diga assim, é para nós essa promessa. E derramarei, você sabe o que é isso? Não é gota a gota, não é gota a gota, não é uma porção mirrada. Derramar é algo que vem para encher. Derramarei do meu é algo que vem para encharcar. Quantos querem ser encharcados? Deixa eu ver. Quando você é encharcado pelo Espírito, a timidez cai por terra. Quando você é encharcado pelo Espírito Santo, pode a maioria não querer te ajudar. Você é o primeiro a dizer, eis-me aqui. Quando você é encharcado pelo Espírito Santo, às vezes não precisa nem de um conjunto e nem de uma banda, só depende de você para fazer uma festa para o Senhor. Quando você é encharcado pelo Espírito Santo, não precisa nem tanto de uma multidão dando glória a Deus e exaltando. Você faz a diferença. Você dá uns gritos meio rasgados na unção e o Senhor Deus é glorificado. Tem alguém que quer ser encharcado aqui? Levante a mão, eu quero ver. Quando você é encharcado pelo Espírito Santo, meu irmão, você caminha com o teu pé na terra, mas teu coração está no céu. Aleluia! Você é visto pelas pessoas com a tua silhueta natural, mas você está inflamado pela glória do Senhor. Quantos querem isso? Deixa eu ver. Olha para o teu irmão e diga, só para quem quer, fala para ele, vai. E derramarei. Interessante que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele não vai ser compreendido pela maioria, sabe? Nem todo mundo vai querer estar do lado dele. Alguém vai dizer assim, doidão, bebe pinga com gasolina. Como é que falaram? Fumaram baseado, maconha. Mas o crente que é encharcado pela glória de Deus, ele não está nem aí, irmão. Se alguém deu glória, se alguém não deu, o negócio dele é com Deus, é na vertical. Você anda para um crente, você olha para um crente andando na rua, cheio do Espírito Santo, ele sempre vai estar falando sozinho. Às vezes vai dando, de repente, assusta até quem está do lado, dando uns glória meio rasgado. Ô glória! É porque Deus respondeu algo que ele estava perguntando, já fazia uns dias já, e ninguém entende. Agora, isso não é para todo mundo, meu irmão. Não é para todo mundo. A maioria quer, a etiqueta. Né? A maioria quer ser normal. A maioria, quer ser popular segundo a maioria. Não é assim? E os crentes doidos, meu irmão, na maioria vai andar sozinho. Só que aqueles que querem milagre, quando se deparar com esse crente, vai ser impactado pela glória de Deus. Porque esse tipo de gente, ele é como um canal condutor. Ele costuma canalizar a glória de Deus, e aonde ele chega, Deus chega. Aonde ele pisa, Deus pisa. Aonde ele toca, Deus toca. Quando ele fala, Deus convence, Deus converte, Deus batiza, Deus abençoa. Só quem quer, levante a mão, que eu quero ver.
Parece que eu vejo o Pedrão, negou Jesus, voltou a pescar de novo, achou que tinha acabado. Jesus olhou para ele e falou assim: você não sabe de nada, inocente. Eu não preciso de homem normal e natural. Eu preciso de homem que querem viver o sobrenatural. Entendeu? Tem alguém que se habilita aqui? A viver o sobrenatural? Ser chamado de louco pela maioria? Tem? Porque esse Pedro aqui, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, segundo o sermão dele, qual o sermão? Segundo, ele ganhou 5.000 almas. Você sabe o que é isso? Eu não sei se é o tempo, se é a dificuldade do tempo presente, mas é tão difícil ganhar alma, irmão. E aí o camarada vem na primeira palavra de 5, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, porque o trecho aqui é resumido. Lógico que ele deve ter falado coisas aqui a mais. Só que ele ganhou 3.000 almas, gente. 3.000. Não ficou por isso não, ele foi pregar de novo porque gostou do negócio. Ganhou 5.000 almas. Esse Pedro foi tão cheio da glória de Deus, que as pessoas saíam da província, dos vilarejos, das vilas, trazer os enfermos, as pessoas que não tinham condições, para poder, pelo menos, estar onde Pedro passava, para que a sombra dele curasse. Aí eu pergunto, quem fazia isso? O Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente quer arrumar tanto recurso, né? Para poder fazer. É errado? Não. Entendo o que eu estou querendo dizer. O maior recurso para a gente fazer a obra de Deus é o Espírito Santo. Só que às vezes você não tem tanta condição. E aí a obra vai parar? Vai naufragar? Um exemplozinho. Ontem estava no chaveiro do meu irmão, e ele estava comemorando seu aniversário depois do expediente ali, ele estava fazendo uma carne. De repente chega um andarilho. Um menino de 26 anos de idade, descalço. Podia me arrumar um pouquinho dessa carne, desse pão? O meu irmão logo, opa, vem cá rapaz, come com a gente aqui. E ele comeu primeiro, falou, Deus abençoe, estou indo embora. Meu irmão falou, pera lá que eu vou fazer outro para você. Mas Deus já tinha um propósito. Estou aqui para jogar confete no que ele fez, não, porque isso aí é ele, Deus. Mas existia uma obra de Deus ali. E eu do lado dentro do balcão, olhando a internet, e eu só de olho no que estava acontecendo. E aquele rapaz ficou esperando. E ali ele começou a contar a sua história. Eu sou pai de uma menina de 2 anos. Sou filho adotivo de uma grande família em Apucarana. Sou filho adotivo. Por causa de alguns problemas, eu decidi morar na rua. E ele com um coró de cachaça. E eu comecei a conversar com ele naquele momento. Falei assim, que hora você começou a tomar essa cachaça? 6:30 da manhã. E ele estava falando como eu estou falando com você aqui, ó. Mais lúcido do que eu. Falei, rapaz, você já tomou quantos coroados desse? Ele falou, esse aqui é o 4º. Desse tamanho. Falei, se eu tomar meio coroado desse aí, você pode chamar o SAMU, quem você quiser para me levar, porque eu já não... Falando com ele, interagindo. Comecei a falar para ele, você sabia que existe alguém que te leva a praticar isso aí? Comecei a falar para ele, falei assim, ó, é um demônio chamado Zé Pilintra, você pode ver que você não está bêbado. Ele falou, é verdade. Interessante que eu estou sem comer, bebendo das 6:30 da manhã até agora, isso já era umas 4 horas da tarde, e eu posso ficar sem tudo, menos sem a cachaça. E se eu ficar sem cachaça, eu começo a passar mal, que eu tenho que passar mal, que eu tenho que dar um jeito de arrumar, e não sei o que lá. Aí eu falei para ele assim, ó, você sabe quem que pode mudar a tua história? Jesus Cristo. Só que nem Jesus Cristo vai te obrigar, porque você está na rua porque você quer. Você já largou tua família, seus parentes, porque você decidiu morar na rua.
Você decidiu ficar aqui porque aqui você pode beber, aqui ninguém te enche o saco, aqui ninguém te corrige. Eu estou mentindo? Ele falou, não, é verdade. Tanto é que ele falou, eu saí de uma casa de recuperação, de uma igreja aí, e eles queriam que eu ficasse, mas eu não quis ficar, ninguém me segurou lá, e eu estou aqui. Aí eu falei para ele assim, mas até quando você vai ficar nessa história? Você tem 26 anos, os anos passam, daqui a pouco é 30, 35, eu falei, por causa desse mesmo vício, eu perdi meu pai com 47 anos de idade, uma cirrose hepática, e eu pregando para ele, levando a palavra para ele, e ele começou a chorar, falou, eu quero mudar de vida, mas eu não consigo, eu preciso de beber, agora estou falando com você aqui, estou com vontade de beber, eu estou com vergonha de beber, por respeito, mas estou querendo beber. Aí eu falei com Deus, mas Deus, como é que a gente faz para ajudar um cidadão desse? E aí vem 1000 pensamentos, né? Não conheço ninguém que tem uma casa de recuperação, eu mesmo não posso ajudar, porque financeiramente falando não posso, não tenho condição, e para você ajudar um camarada desse humanamente falando, você tem que se envolver com ele, você tem que abraçar ele, você tem que estar pronto para o que der e vier. Aí eu lembrei do gadareno, o gadareno tinha 6.000 demônios nele, a prefeitura não resolvia, o delegado não resolvia, os vereadores não resolvia, o hospital não resolvia, amarravam ele com agrilhão, ele quebrava os agrilhão, e o que aconteceu com ele? Jesus chegou. E se você for ver o contexto do gadareno, Jesus só foi lá por causa do gadareno. Jesus atravessou o mar da Galileia, enfrentou um vento contrário, enfrentou uma perturbação do mar, aquietou o mar, aquietou a revolta do vento, para chegar em Gadara e arrancar a capeta do gadareno. E é por isso que eu estou falando, meu irmão, que o que nós precisamos é do poder de Deus. Porque quando você chega perto de uma criatura dessa, na unção, na graça, sabe o que acontece? O diabo pode até resistir, mas não aguenta muito tempo, ele tem que sair para a glória de Deus. Falei, Deus, eu não tenho lugar nenhum para levar, não tenho ninguém para ligar e não tenho condição de ajudar ele, mas o Senhor é Deus. Meti a mão na cabeça dele ali mesmo, perto de todo mundo, e gente passando para lá, e gente passando para cá. Aqui sabe que eu sou meio doido, e o que eu estou falando para você aqui acontece. Eu posso estar na fila do banco, meu irmão, se Deus mandar eu orar por alguém, eu oro, não tem esse negócio não, porque eu creio no meu Deus, eu creio no poder de Deus que pode mudar a vida. E eu meti a mão na cabeça daquele camarada, foi uma meia hora, quebrando maldição, quebrando palavra contrária, quebrando mandinga do capeta, do demônio, e ele chorando, e eu falei assim, ó, tá vendo aquele sinal ali? 100 metros, toda quarta-feira eu prego ali, tem culto ali quase todo dia. Ele falou, hoje tem? Eu falei, hoje é sábado, não tem, mas amanhã tem. Ele falou, eu vou lá. Se ele for ou não, meu irmão, eu já ministrei sobre a vida dele o poder de Deus, e eu orei a um Deus que pode ajudar, e fiquei com o nome dele ali para me interceder, porque eu sei que Deus tem anjos que trabalham a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Às vezes você não tem logística, às vezes você não tem condição. A maioria das obras que Jesus concluía, era no meio da rua, era nas esquinas, ele não tinha nem igreja, ele ia pregar nas igrejas, o povo queria matar ele, mas ele tinha poder. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Levante a mão que eu quero ver. Fala para 2 ou 3, diga, é isso que nós precisamos, fala para ele, vai. E eu vou dizer, olha só, a gente não vai resolver o problema do mundo. Quantos estão me ouvindo? Digo amém. Ó, a gente não vai resolver o problema do mundo, mas de repente uma meia dúzia que encosta do nosso lado, já vai ser de grande avalia, é ou não é? Porque às vezes, olha só, o naturalzão, né?
Chega alguém para você e fala: eu não estou muito bem, eu estou passando mal, o meu barraco está caindo, eu estou com as dores, estou vendo uns vultos, umas vozes. Isso aí para a maioria aí fora, quando o camarada começa a ouvir voz demais, ele é chamado de paranormal. Aí eles têm que ir lá, como é que fala? Tem que atualizar a situação, tem que evoluir, porque de repente ele é um médium, né? Aí fora, nós também costumamos ouvir vozes, mas é a voz do Todo-Poderoso. E aqui ninguém é paranormal, não. A maioria daqui que estão aqui são escolhidos de Deus para fazer a diferença nessa terra. Agora, meu irmão, se eu e você se ocultar, como é que vai ser? O mundo jaz do... Eu vi um negócio na internet hoje, não mudando de assunto, só complementando ele, que me deixou estarrecido. Estava escrito assim, ó: já chegamos no Apocalipse. Eu acho que era numa fraternidade, onde se divide casas com republicanos, pessoas que dividem república, e ali tinha 2 grupos de meninas, 17, 18, 17, 18, 16, umas 20 de cada lado, que se atarracaram no pau. Pensa no pau, nem homem briga daquele jeito, irmão. E se arrebentaram tudo. Que espírito é esse que estava operando lá? Alguém pode me dizer? E a maioria lá não tinha vergonha de transmitir esse recado da parte do inferno. Não tinha. Porque o mundo aí fora é isso aí. Bate cabeça. E se nós, que conhecemos um Deus todo-poderoso, que salva, que liberta, que faz milagre, se ocultarmos, como é que vai ser? Pergunta aí para 2 ou 3, como é que vai ser? Nós temos bastante jovens aqui. Se lá no teu colégio você se esconder, ter vergonha do poder de Deus na sua vida, não dá liberdade para o Espírito Santo, ai, 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 como é que vai ser? Eu vi o Silas Malafaia falando hoje numa nova postagem, que ele sempre posta, né, esse tipo de coisa. Está tramitando no governo uma lei que adolescente pode usar roupa do ser contrário. O homem usa roupa de mulher e a mulher usa roupa de homem. E se o adolescente de 16 anos é um menino e quiser se vestir de menina, e quiser usar o banheiro das meninas, ninguém vai poder impedir. Ninguém. E tem mais: o adolescente vai poder se vestir do jeito que quiser, sem autorização de pai e mãe, porque ninguém vai poder se opor. Então você dá uma olhada, o que está acontecendo aí, ó, por detrás dos muros, na nossa sociedade. Já é escândalo nacional, todo mundo sabe, né? A novela Babilônia que está passando aí, onde Fernanda Montenegro está beijando na boca de outra véia. É isso que o nosso mundo está vivendo. É isso aí. Aí sabe por que Deus me traz para trazer uma mensagem dessa aqui, que a maioria não quer escutar? Sabe por quê? É porque tem gente que tem vergonha de dar um glória a Deus rasgado. Tem vergonha de levantar a mão e dizer: eu sou crente mesmo. Tem vergonha. Tem vergonha de carregar a Bíblia. Ai, meu Deus do céu. Tem vergonha. Só que se nós, igreja de Deus, lembra que eu perguntei se somos servos e servas? Quem é servo aqui, levante a mão. Aleluia. Se omitir, o que vai ser, meu irmão? O que vai ser? Tudo bem, nós não vamos salvar o mundo, como eu falei aqui.
mas uma meia dúzia dos que estão perdidos lá, eu vou conseguir levar do meu lado. Vamos, porque o céu é para cima. Vamos, porque desse jeito não vai dar. Vamos. A maioria sempre vai ser maioria, mas eu garanto que uma minoria Deus vai me usar para salvar. Se você acredita nisso, joga a tua mão e dê glórias ao Senhor. Ó, cada um que tem o seu espaço, não tem o seu espaço? Quem aqui tem o seu espaço? Levante a mão, quero ver. Tem a tua intimidade, tem a tua vida, não é assim? E geralmente, no seu espaço e na sua vida, tem pessoas que fazem parte, que são pessoas que você escolhe, né? Não é assim? Qual é a informação que você está passando para as pessoas que estão no seu espaço? Eu não estou falando em outros espaços não, viu? Porque ir para Gadara, salvar o gadareno, só Jesus de Nazaré. Mas no seu espaço, no seu convívio, sabe? Aquele quadrado, cada um no seu quadrado. Né? Deixa eu perguntar. Estou encerrando já? Meia hora só, eu termino. Qual é a informação que você está passando? Eu tenho que fazer um tratamento no pé. Eu sofri uma cirurgia, a maioria sabe. Toda semana eu tenho que fazer um curativo, eu estou à base de carvão. Aí tem uma fila que fica ali esperando o seu horário, a sua hora. Geralmente junta 2, 3, 4. E aquele que senta do meu lado, meu irmão. Vale um glória a Deus aí? Glória a Deus. E uma senhora dizendo assim, já vai fazer um ano que eu estou com uma ferida e não sara. Falei, a senhora frequenta alguma igreja? Não. Mora aqui perto, viu? Já deu o endereço aqui da Rua das Palmeiras, né? Segunda quadra depois da ponte, na esquina ali, tem um pastor ali que é meio doido ali. Falei para ela, se ela quiser vir. E aí eu falei para ela assim, a senhora precisa de receber uma bênção da parte de Deus. Uma unção. A manifestação do Espírito Santo sobre a senhora. Porque Deus vai te ajudar. Aí ela falou assim, tem uma pessoa que vai lá em casa, e ela costuma colocar a mão na minha cabeça. E fazer uns ritual lá, não falou oração não. Falei, mas ela defende alguma igreja? Não, não é de igreja não. Falei, você tem que entender quem está colocando a mão na tua cabeça, porque em vez de melhorar, vai piorar o negócio. Aí ela estalou uns olhos. Falei, eu estou indicando o pastor ali, porque eu sei que é homem de Deus, você vai chegar lá, ele vai te ungir, vai meter a mão na tua cabeça, vai te abençoar. Agora essa história de alguém, qualquer um vir meter a mão na minha cabeça. E aí o que acontece? Por quê? Porque a Bíblia diz assim, se alguém com a veste manchada colocar a mão na tua cabeça, a pessoa que está de maldição, vai passar a maldição para você, negro. Está entendendo? Agora, se uma pessoa é abençoada, cheia do Espírito Santo, quando ele bota a mão na sua cabeça, pode receber. Pode receber. Vai ter cura, vai ter batismo no Espírito Santo, vai ter milagre. Quantos querem isso? E é por isso que nós temos que transmitir. Nós temos que pregar. Nós temos que dizer que milagre existe. Quantos acreditam em milagre aqui? Esse Pedro aqui, fez muito milagre. Chegou na casa de um tal Enéas, 8 anos na cama. Quantos anos? 8. Alguém aqui já ficou acamado mais de um mês? Alguém aqui já ficou acamado? Dependendo dos outros? Inválido? Tem alguém que já sabe o que eu estou falando. Sofre ele e sofre quem está ajudando também. No caso desse Enéas aqui, meu irmão, tinham que dar banho nele, limpar ele, de repente levar para fazer as necessidades fisiológicas. Imagina a condição do Enéas, tendo que conviver com aquilo, dependendo de gente. Aí chega o Pedrão. Eita, mas como é bom ter um Pedro cheio do Espírito Santo na nossa vida, gente. Fala para o teu irmão, como é
bom ter um Pedro cheio do Espírito Santo. Pode falar por minha conta. Quantos crentes eu tenho aqui? Deixa eu ver. Diga para ele: eu quero ser cheio do Espírito Santo para te abençoar. Fala para ele. Sabe o que Pedro fez? Pedro não fez campanha, irmão. Pedro não rodeou Jericó 21 dias, não. 13 vezes. Pedro só falou assim: Jesus te dá saúde. Enéas, velho, levantou da cama, meu irmão. Eu acho que ele devia estar com aquelas escaras, devia estar com esporão, devia estar com tudo quanto é coisa, assado por causa da cama, do lençol. Imagina agora Enéas levantando. Ele já não levantou mais travado. Eu penso comigo que já levantou assim: glória! 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 Vale um glória a Deus aí, deixa eu ver. Geralmente para esses propósitos que Deus levanta um Pedro cheio do Espírito Santo, irmão. E você percebe que na vida de Pedro teve um antes. O antes não prestava para muita coisa. Só que até no antes Deus trabalhou para ele entender que ele não era nada. Olha para o teu irmão e diga: você já entendeu isso? Hã? Só Deus para fazer a diferença. Tinha uma certa Tábita, Dorcas, que morreu. Crente, dizimista, morreu. Crente também morre, sabia? O duro que a maioria quer ir para o céu, mas não quer morrer. Mas crente também morre. Só que essa Deus tinha um propósito. Os irmãos da igreja pegou Tábita, deu um banho, colocou no quarto alto. Pedro está na cidade vizinha. Vamos mandar buscar? Quando Pedro chegou, Dorcas estava morta. Estava morta. Primeira coisa que Pedro fez, ele foi entender qual era o desejo de Deus para Dorcas. Orou: Senhor, ela está morta, o povo quer que ressuscita, o Senhor tem propósito? É um desejo teu? Eu penso comigo, Deus falou assim: pode determinar, que eu vou ressuscitar ela. Imagina o Pedrão agora: Dorcas, levanta! Tem gente que acha que para o milagre acontecer ele tem que... É gostoso? É, porque é mistério, só entende isso quem gosta da coisa, dá uns glória a Deus meio rasgado. Só que, meu irmão, quem faz milagre é Deus. Olha para quem está do teu lado e diga: quem faz milagre é Deus. A única coisa que você tem que querer é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quem quer ser cheio? Deixa eu ver. Olha o Pedrão: Dorcas, levanta, menina. E eu acho que esses crentes, quando ressuscita bravo. Acho que ressuscita bravo. Imagina Lázaro no paraíso. Hã? O negócio era tão agradável, tão agradável, tão agradável, meu irmão, que quando ele voltou para a terra, se não fosse Jesus, hein? Se não fosse Jesus, eu ia brigar. Mas como é Jesus, glória a Deus. Imagina Dorcas agora ressuscitando, 2, 3 dias depois, que voltou do paraíso. Por que eu estou dizendo isso aí? Porque às vezes a gente luta por esse sistema, a gente luta por esse plano, né? Natural, né? Ninguém quer morrer, né? É porque a gente não tem noção do que vem por aí, meu irmão. É porque a gente não tem noção do que vem depois. Paulo, ele quis dar um resumo dizendo assim: viver é Cristo, morrer é... Está entendendo? Mas o que eu estou falando é que todo crente cheio do Espírito Santo, ele tem condições de abençoar. Aí eu quero perguntar: quem se habilita? Corre aqui. Vamos orar? Vem. Corre. A gente está tão ligado com as responsabilidades.
em estudar, pegar um diploma, exercer uma função, uma profissão. É errado isso? É? Não, né? Não. Que a gente perde um pouquinho a noção do que é espiritual. Por quê? Vou dizer. Você estuda quase a sua vida toda para exercer a profissão que também é um dom de Deus, que Deus te deu. Tem gente que estuda aí para passar um vestibular, 3, 4, 5 meses, de dia e de noite, fica 5 meses estudando. Aí você vai fazer um curso, de repente, medicina, direito. Ele tem que estudar o dia inteiro, durante 5, 6 anos. E olha lá se não estudar. E aí depois vai fazer um doutorado. Por quê? Porque ele precisa de um diploma. É ou não é? Aí se a gente for colocar na balança, meu irmão, ei, quanto vale um milagre? Quanto vale um milagre? Quanto vale uma cura? Uma situação como a de Enéas, sei lá se é câncer, que era, que não era, tuberculose, sei lá. A Bíblia não fala. Um caso dele, 8 anos sofrendo numa cama, dependendo de todo mundo. Aí chega um Pedro cheio do Espírito Santo, levanta aí, rapaz, Jesus te dá saúde. Imagina, ele passando, o povo trazendo os enfermos para que onde ele passasse a sombra tocasse. Eita glória. Outro exemplo, Paulo. A gente é homem, cansa. Eu estou passando por um momento, meu irmão, que eu terminei os antibióticos faz uma semana. Eu, para pregar uma mensagem disso aqui, eu tenho que sentar quase. Só que eu uso todo o gás que eu tenho para poder transmitir aquilo que eu estou vendo. Aleluia. Mesmo que depois eu tenha que passar no hospital. Graças a Deus não precisou ainda. Mas tá bom. O homem é falho. Paulo, quando ele não podia ir nos determinados lugares, ele pegava os lenços. Paulo, tem um enfermo ali. Leva o lenço. Toca lá. O lenço tocava e a enfermidade caía por terra. Os aventais expulsavam demônios. Aí eu pergunto para você, vale a pena ter uma unção dessa? Vale ou não? Mesmo que não seja para levantar alguém numa cadeira de roda, mas para mudar a nossa condição de vida. Né? Para que a gente possa encarar de uma forma diferente. Para que a gente possa fazer diferença no meio da nossa comunidade. No meio da nossa igreja. Nem todo mundo vai ser um Pedro. Ei, pelo amor de Deus. Nem todo mundo. Nem todo mundo vai ser um Paulo. É para todo mundo. Mas nem todo mundo vai ter essa condição. Só que pelo menos o mínimo que está à disposição de todo mundo. Ser cheio do Espírito Santo. Aí eu pergunto, vale a pena? Vale a pena? Então nós temos que nos aplicar um pouco mais, né? Nós temos que buscar um pouco mais. Sabe por que eu estou falando isso aí? Porque um ginasta, para se apresentar numa Olimpíada, ele treina 10, 12 horas por dia. Sabia disso? Um músico, para tocar num show aí fora aí, ou numa banda, ele tem que ensaiar 10, 12 horas por dia. O Jezinho ficava mais ou menos desse jeito, né? Quando começou. Era o dia inteiro. Para poder o quê? Conseguir êxito naquilo que ele está fazendo. Deus não pede 10, 12 horas para nós no dia. Mesmo porque não tem quem aguente. Não tem. É uma guerra travada. Mas 10% das 10, 12 horas eu garanto que a maioria consegue. Uma horinha de joelho no chão. Priorizando o reino. Os milagres. Os prodígios. Para que a nossa condição de vida venha mudar.
Para que quando a gente esteja sentado ali no banco da circular, ali, para quem depende de circular, a gente esteja assim com um sorrisão e uma chip, e alguém olha e fala, mas o que está acontecendo com esse doido aí? Segundona braba, indo trabalhar, tem que trabalhar até as 8 da noite, ganhando um salário mínimo, e o cara lá com um sorriso e uma chip. Não é, meu irmão, é que ele está no céu, velho. O pé dele está na terra, mas o coração dele está... Eu queria que você me visse, meu irmão, eu dirigindo meu Opala, 2 tubos de 12 lá atrás. Adore, adore, adore. Para receber tem que adorar. Às vezes Deus nos isola um pouquinho, é porque a maioria não está preparada para viver com crente doido. Porque crente doido é doido, irmão. Ele é doido. Tem uma história muito antiga de alguns pastores doidos. Morreu uma irmã da igreja e eles estavam viajando. Eles foram lá no cemitério orar pela tumba da mulher, ver se a mulher ressuscitava. Não ressuscitou. Graças a Deus, mas não ressuscitou. Senão ela ia morrer de novo. Como é que vai tirar aquele negócio de concreto? Irmão? Tem uns crentes que é doido. É doido. Mas tudo para a glória de Deus. Né? Tudo para a glória de Deus. Quer ver? Quem acredita que isso pode acontecer nos nossos dias? Levante a mão lá em cima. Você se dispõe? Hã? Se dispõe? Vamos orar? Prepara aí um mistério aí para vocês cantar. Chega mais perto aqui do pastor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu clamo, Senhor, eu intercedo, eu lhe peço por cada vida que está aqui, mesmo porque o Senhor conhece cada um, o Senhor conhece a história, o Senhor conhece o nome, o endereço, o Senhor conhece o dom, o talento que cada um tem, ó Deus, e o Senhor sabe a proposta para a vida de cada um, que o Senhor já fez. Sim, meu Deus, os projetos, os planos, os teus sonhos, teus pensamentos, tuas ideias, Senhor Deus, cada um que está aqui, Pai, ó Deus dos céus, é um instrumento, é um vaso, é uma ferramenta que o Senhor quer usar. Cada um desse aqui, meu Deus, impactado pela tua glória, aonde pisar a planta do pé, vai fazer diferença, quer seja em casa, quer seja no trabalho, quer seja, meu Deus, onde vá, ó Deus, vai impactar com essa unção extraordinária. Por isso, meu Deus, eu oro, libera mesmo essa unção, libera a tua graça, libera o teu poder, impacta, contagia e abençoa de uma forma especial.